Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e eu vou dar uma introdução para vocês sobre aula de automaquiagem para antecipar a aula que a gente vai ter online, tá bom? Então eu vou fazer com vocês uma maquiagem rapidinha, que é a maquiagem que eu costumo fazer no meu dia a dia para trabalhar, para ir em algum evento. É uma maquiagem simples, mas muito bonita, e eu espero que vocês possam aproveitar. Já deixam suas dúvidas anotadas para a gente poder conversar na aula, tá bom? Então, vamos começar. E esses são todos os materiais que serão utilizados na aula de hoje. A minha pele já está limpa, hidratada e tonificada. Se você não tem um tônico, tudo bem, mas o muito importante é que você lave bem o seu rosto e após aplique um hidratante. Isso faz com que a base não fique com aquela sensação de ressecada no seu rosto. Quando você vai escolher a sua base, você tem que ver qual é o seu tipo de pele. Se a sua pele é uma pele muito seca, você tem que procurar bases mais hidratantes. E se a sua pele é uma pele de mista oleosa, bases mates talvez funcionem melhor para você, por conta da oleosidade da sua pele. Então, a base que eu vou estar utilizando hoje vai ser essa base da Revlon. É a base Illuminance da Revlon. Ela tem um custo de $18 em média aqui no Canadá. Eu gosto dessa base porque ela é hidratante, além de ela não marcar tanto das linhas de expressões, que é o meu caso, que já tenho um pouco de idade. Você tá com dúvida no seu tom de base? Leve em consideração sempre o seu colo quando você for escolher a sua base, tá? A base que mais se aproximar do seu colo é a base correta para você. No meu caso, eu não tenho uma base exata do meu tom aqui. Eu tenho uma base que é mais clara e uma base que é mais escura. Então, vocês conseguem ver que se você for levar em consideração o meu colo, essa base aqui, ela é muito clara. E se você for olhar essa base aqui, ela também é muito escura, em consideração aqui ao meu colo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou misturar um pouquinho de cada, mais dessa daqui, porque ela tá mais próxima, e só um pouco dessa, tá? É isso que eu vou fazer no meu rosto. E para aplicar a base, eu vou estar utilizando essa esponjinha aqui. Você pode usar a esponjinha que você tiver aí. Inclusive, eu acabei de limpar aqui, ela tá sujinha. Vou utilizar essa esponjinha aqui, mas você pode usar um pincel que tenha as cerdas mais fechadas, sabe? Como um pincel kabuki de topo reto. Então, eu vou pegar um pouquinho da minha mais clara. E na sequência, eu vou pegar um pouco mais da base escura, tá? Tem as duas aqui. Quando a pessoa acorda cedo, fica meio resetando o sistema, né? Eu não acordei ainda, gente. Inclusive, essa maquiagem é pra eu ir trabalhar. Eu não tô utilizando corretivo, tá? Se você tem muita olheira, você pode sim estar utilizando corretivo, mas eu não estou utilizando, tá? Porque eu não tenho tanta olheira e eu acho que essa base já me dá uma cobertura legal. Então, eu vou aplicando com batidinhas, porque eu tô utilizando uma esponjinha e eu não quero arrastar esse produto, eu quero depositar ele na minha pele. Quando você arrasta o produto na sua pele, além de ele não te dar uma cobertura, pode deixar falhas. Essa maquiagem aqui eu gasto, em média, uns 20 minutos pra fazer, tá? E eu já apliquei a base no meu rosto, como vocês podem ver, ela tá no tom bem próximo ao meu colo. Às vezes não vai ficar 100%, tá tudo bem, ela tá num tom bem próximo. Se não tivesse um pouquinho mais claro, eu viria com um pó mais escuro, ou se tivesse um pouco mais escuro, com um pó mais claro, vice-versa, pra dar aquela equilibrada que falta, tá? Eu trouxe até a região aqui do maxilar e não trouxe aqui pra baixo, porque se você for utilizar alguma roupa, pode acabar manchando. Por isso que é importante ela ser do tom do seu colo, pra você não ter que ficar arrastando o produto aqui pra baixo e sujar sua roupa, tá? Eu vou aproveitar que a minha pele já está cremosa, não está selada ainda, e eu vou começar a selar ela usando os produtos, tá? Eu vou estar utilizando 5 pincéis hoje aqui com vocês. São esses 5 pincéisinhos aqui, somente esses para fazer a maquiagem, tá? E eu vou aplicando e mostrando pra vocês. O primeiro pincel que eu vou estar utilizando é esse menor, ele é um pincel fofinho, você pode usar qualquer pincel fofinho que você tenha. O pó que eu vou estar utilizando para selar a minha maquiagem vai ser esse pó aqui, que é o pó da Elf, ele chama Hello Glow. Ele, se eu não me engano, custa em média 8 a 10 dólares, eu não me lembro exatamente, acho que foi 9 dólares que eu paguei nele, tá? Eu gosto desse pó porque ele é bem fininho e ele tem partículas de glow e deixa a pele bem acetinada. Eu vou começar selando primeiro na região abaixo dos meus olhos, que é a região da olheira, tá? Então, eu peguei o pó aqui com o meu pincelzinho, vou tirar as marcações utilizando a esponjinha. Tirou todas as marcações, porque se você não tirar as marcações agora, você vai deixar elas mais aparentes, tá? Na hora que você aplicar o pó. Então, tirei as marcações, aqui bem bonitinho. Pode usar o seu dedinho se você quiser também, não tem problema.
E aí eu vou depositando pó. Deposita, deposita. Isso, e vai selando, tá? Vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, só na região das olheiras, ok? Depois que você aplicou o pó nessa região abaixo dos olhos, tá? Você pode vir tirando o excesso aqui, ó. Dando uma varridinha, porque você já depositou o que você queria, tá? Cuidado pra não acertar o pincel nos olhos, porque eu acertei, incomoda bastante. Eu vou aproveitar que a minha pele ela ainda tá cremosa e não tá selada, e eu vou começar a aplicar outros produtos. Mas, Aline, você não vai terminar de passar o pó solto no seu rosto? Eu vou. Mas aí é que vem o truque. Primeiro, eu vou passar o meu blush. Esse blush é o blush da Elf, tá? Ela é um blush que tem um leve glow também. Eu tô querendo uma pele hoje mais glow, mais natural, tá? Então, eu vou aplicar o meu blush, daquele sorrisinho assim, maçãzinhas do rosto e o símbolozinho certo, símbolozinho da Nike, puxando nessa direção aqui, ó. Do outro lado. E agora eu vou pro meu contorno. Por que eu tô fazendo isso? Porque o blush ele vai fixar muito mais sobre um produto cremoso do que sobre a sua pele seca. Significa que se você selar toda a sua pele com pó e depois vir aplicando o blush, talvez o seu blush não fixe tão bem quanto se ele estivesse em cima de um produto cremoso. Por isso que muitas pessoas, inclusive eu, quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada, eu faço o blush e o contorno cremoso e depois eu venho com a mesma tonalidade de blush e contorno em pó, para garantir que fixe mais por mais tempo. O contorno eu vou estar usando esse daqui da Fit Me. Eu vou fazendo aqui, ó, a partir dessa direção da orelha, em direção aqui ao final da minha boca, e vou parar uns 2 dedinhos antes, tá? Vou puxando, 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 até chegar aqui, parou, volta. Vou de novo. Ele é um pozinho bem fininho, tá? Esse da Fit Me eu gosto porque ele não marca tanto. Eu gosto de um contorno mais natural do que um contorno muito marcado, tá? Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui. Depois que você fez essa região aqui, ó, você vai aproveitar o pincel sujinho e você vai subindo até a direção da metade aqui da sua testa, ó. E desce. Esse é um contorno, gente, meio padrão, ele vai bem pra todas as pessoas, tá? Eu só vou pedir pra vocês tomarem cuidado se você tem o terço do seu rosto, que é, se você pegar essa medida do seu rosto, comparar com aqui e comparar aqui, é o que a gente chama de terços do rosto, tá? Então, esse terço do rosto é do mesmo tamanho desse aqui, e é do mesmo tamanho que esse aqui. Quando você tem esse terço do rosto aqui, ó, que é da sobrancelha até o nariz, mais longo do que a sua testa e que o seu queixo, você tem que tomar cuidado para quando você fazer esse contorno, não fazer ele muito para baixo, porque senão vai alongar mais ainda essa parte aqui. Tenta fazer ele mais retinho. E se você já tem esse terço do rosto muito achatadinho, você pode fazer um contorno mais alongado também, que é para dar uma alongada, tá bom? Agora, do outro lado, geralmente, você tem a sobrancelha, deixa aqui uns 2 dedinhos e meio, tá? Pra saber o quanto você desce com esse contorno aqui, tá? Pega um pouquinho, lateral do nariz, só para devolver a sua sombra natural. Eu não tô procurando afinar nem nada. É só mesmo para devolver a sombra natural, porque quando a gente usa base, ela tira, né, toda a sua naturalidade, todas as suas sombras naturais. Então, a ideia é você vir com o contorno para poder voltar com a naturalidade, tá bom? E o que sobrou do pincel você pode passar aqui se você quiser, ó. É bem facultativo, tá, gente? Eu gosto de dar uma escurecida nessa região aqui do meu ossinho, tá? Bem onde tá o ossinho aqui, ó, do meu maxilar, tá? Só com o que tiver restando no pincel, tá bom? Aí agora, finalmente, nós vamos terminar o nosso rosto de aplicar o nosso pó solto. Por que eu deixei por último? Porque se tiver alguma marcação muito forte entre o seu contorno e a sua pele, alguma coisa que fique marcada, fique muito forte, esse pó, ele vai aliviar essas marcações muito fortes, ao mesmo tempo que ele vai selar o restante da sua pele. Porque pensa que você passou o contorno aqui, o blush aqui, mas o restante da sua pele, ele ainda tá úmido, ele ainda tá cremoso. Se você passar a mão, se você esfregar, ele vai sair com mais facilidade. Então, agora a gente vai vir com um pozinho, tá? Centro da testa, puxando aqui pra perto de onde você fez o seu contorno, evitando assim que fique marcações. Depois que você depositou, circulinhos, circulinho. Depois que você depositou, movimentos circulares para espalhar o produto. Pode passar em cima de onde você já fez o contorno, não tem problema. Bom que vai aliviar se ele estiver muito forte. Na sequência, topo do nariz. A parte aqui de baixo dos olhos, para fazer a junção com o blush. Outro lado.
queixo. E as laterais, tá? Esse pó é um pouquinho mais escuro pra mim, então acho que ele vai ficar perfeitinho com o meu colo. Ah, passei um pouquinho em cima do blush, não tem problema, você pode voltar com o blush depois, tá? Se você quiser que ele fique mais forte. E a gente terminou, então, o primeiro passo, que foi a nossa pele. Não sei se vocês conseguem ver, ela tem um leve brilho, ó, um leve glow na pele. E pra finalizar, eu vou usar a minha bruma, essa é uma bruma da Elf. Ela serve para fixar melhor o pó na sua pele e criar uma película protetora, fazendo essa maquiagem ter mais durabilidade, tirando aquele aspecto de pele ressecada, tá? Então, só balançar ela. Ela custou, se não me engano, 14 dólares. O Walmart geralmente é mais em conta os produtos, tá? Em todo o rosto, tá? Só esperar secar e vamos para a próxima parte. Agora a gente vai fazer a parte dos olhos, tá? A Aline, eu fico muito perdida no que eu começo primeiro. Vamos começar de cima para baixo. Sobrancelha, olho, lábios. E acabou, tá? Então vamos lá. Eu vou começar com a minha sobrancelha. A minha sobrancelha é uma sobrancelha falhada, então ela precisa ser preenchida, pelo menos a parte superior dela, tá? É pro dia a dia, então eu faço um preenchimento bem leve, não faço nada tão marcado. Então, eu pintio ela, tá? Eu tô utilizando esse lápis da Maybelline Express Brown, tá? Ele vem com uma escovinha e do outro lado ele vem o lápis. Eu sei que a Elf tem um, eu comprei, mas eu ainda não tive tempo de testar, então por enquanto eu vou usar esse aqui mesmo. E você usa o que você tem, tá bom? Aline, a minha sobrancelha ela é muito grossa, ela já é preenchida, ou ela já tem micropigmentação. Eu não acho que é necessidade de eu estar preenchendo a minha sobrancelha, tudo bem. Não preenche, mas vamos escovar para pôr ela no lugar, tá? Se você tiver uma máscara incolor de cílios, você pode passar para deixar ela bem no lugar. E se você vê que ela tá suja de produto, de base, de pó, limpa com cotonete sua sobrancelha, penteie, põe ela no lugar. Faz muita diferença você ter uma sobrancelha alinhada no lugar e limpinha, tá? Na sua maquiagem, na sua aparência, faz muita diferença, tá? Então, eu já penteei, eu vou olhar aqui, ó, onde eu tenho as falhas, então eu só vou preencher aqui em cima, ó, que é onde eu sinto a necessidade, e talvez um pouquinho aqui no começo, que é onde eu não tenho tantos pelinhos, tá? Bem de fraquinha. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu vou estar utilizando essa paletinha aqui da Elf Cosmetics e essa paletinha da Milani. Por quê? Porque aqui tem um brilhozinho que eu quero mostrar pra vocês, e aqui eu só tenho cores max, tá? Lembra que eu falei que a gente só vai usar 2 pincéis? Gente, é muito simples, muito rápido, somente 2 pincéis. Então, eu vou pegar um tomzinho que não seja tão escuro. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem os tons mais escuros. Se eu passar esse tom, vai ficar muito chamativo pra mim. Não é legal pra trabalhar, nem pra uma entrevista de emprego, nem pra um ensaio fotográfico mais, com a pele mais natural, tá? Então, eu vou pegar esse tomzinho aqui, que é um tomzinho intermediário, tá bom? Na verdade, ele tá muito escuro ainda. Eu vou pegar esse aqui do lado, aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar minha sombrinha, vou fechar os meus olhos e vou depositar em toda a minha pálpebra aqui, ó, nessa região da pálpebra, vou depositando. O que sobrar no pincel, eu vou esfumar pro côncavo com movimentos de vai e vem, vai e vem. Aline, aonde é o meu côncavo? O seu côncavo é essa região aqui mais profunda, que quando você põe o seu pincel, você sente que o pincel dá uma afundada. Aqui você tem um ossinho, aqui você tem o seu olho e aqui é uma região mais fundinha. Esse é o seu côncavo, tá? Então vamos continuar. Então depositou no meio, o que sobrou no pincel, você vai trazendo para dentro para criar esse esfumado. O que sobrou, côncavo, movimentos circulares. Cuidado, não ultrapasse o final da sua sobrancelha, tá? Que é pra maquiagem não ficar caída, não deixar o seu olhar caído. Tenta parar aqui, ó, tá? Então você vem com ele só até aqui, ó. Chegou até aqui, você volta ou você desce, tá? Para você unir com o final do seu olho aqui, ó, tá? Aline, eu tenho muita dificuldade, quando eu faço isso, eu acabo passando e deixando meu olhar caído, não tem problema. Passou, volta com a sua esponjinha, tira o excesso aqui, assim, ó, bonitinho, e põe um pouquinho de pó, tá tudo bem, tá bom? Eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais clara, eu vou usar esse pincel menorzinho aqui, tá? Eu vou vir com uma sombra mais clarinha, pode ser essa daqui,
eu vou iluminar embaixo da minha sobrancelha, que é aqui, ó, do centro pro final só, tá? Do centro pro final. Terminou de fazer isso daqui, a gente vai pôr um brilhinho no centro dos olhos. Vou utilizar esse aqui, que é um brilhinho dourado, tá? Que é pra poder combinar, porque eu já tô fazendo uma maquiagem um tons marrons, então o dourado vai combinar bem. Vou utilizar o meu dedo mesmo. Vou depositar no centro dos olhos, e do centro dos olhos eu vou passando no resto da minha pálpebra móvel, tá? Não é o côncavo, é a pálpebra móvel, tá? Vou passando aqui. Achou que ficou muito, vem com o dedinho que tá limpo e vai batendo nas bordinhas, ajudando esse produto a espalhar na pálpebra móvel somente, tá, gente? Isso aqui é só se você quiser dar um brilhinho de leve pro seu olho, tá? Um glowzinho, tá? E o nosso olho fica assim, com um glowzinho, tá? Após isso, você vai repetir a mesma coisa do lado de lá, no outro olho, e vai fazer um acabamento embaixo. Eu vou fazer no outro olho e vou fazer o acabamento com vocês. Já fiz o outro olho, inclusive o acabamento na parte inferior, e eu vou mostrar pra vocês, tá? O acabamento na parte inferior é a mesma sombra que você usou pra você fazer o seu esfumado. Você vai pegar aquele mesmo pincel que você iluminou a sua sobrancelha. Por isso que é bom você fazer por último, porque primeiro você usa esse pincel com a cor mais clara para iluminar a sobrancelha, abaixo das sobrancelhas. Depois você vai usar ele com uma sombra mais escura, que é a mesma que você fez o seu esfumado. E você vai passar na região aqui, ó, rente aos seus cílios inferiores. Cuidado para não acertar dentro do olho, porque vai ser bem desagradável, tá? Então, eu vou dando batidinhas primeiro, para depositar até onde? Até a metade do olho aqui, assim, ó, tá? Isso aqui garante um acabamento na sua maquiagem, tá bom? Fica bem bonito, tá? Tem que só tomar cuidado para não fazer muito largo, tá bom? É só mesmo para dar um acabamento, um esfumadinho embaixo do olho. Eu acho muito bonito. Não é obrigatório fazer, é uma coisa que eu gosto. Se você quiser, você pode parar simplesmente na parte superior do esfumado, mas eu acho que isso aqui dá um acabamento bem bonito e dá uma boa junção aqui com o final do seu olho e a sombra que você passou. Ok. Então, eu terminei o meu olho, agora eu vou te dar duas opções. Você pode vir com um lápis bege dentro da área dos olhos, vai deixar o seu olho maior. Ou você pode vir com um lápis preto, para quem gosta de deixar os olhos menores, ou para quem gosta de deixar os olhos com acabamento mais escuro, tá? Eu vou fazer duas coisas. Nesse olho daqui, ó, eu vou passar o meu lápis na linha d'água, tá? Esse lápis é da Maybelline. Eu não sei se vende aqui, porque eu trouxe do Brasil, gente. Mas é qualquer lápis de olho que você tenha, tá? Então, eu vou fazer duas coisas. Nesse olho aqui, ó, eu vou usar o lápis. Vai ficar assim, tá vendo? Aline, eu não gosto de lápis de olho. Eu queria uma segunda opção. A segunda opção que eu tenho pra quem não gosta de lápis de olho, sente muita agonia, vai lagrimejar muito, é você pegar uma sombra escura. Eu vou estar usando esse marrom aqui. Pegar só a pontinha do seu pincel. E você vai vir na região abaixo dos seus cílios novamente. E você vai trazer, dando batidinhas bem fininhas, tá? Até a metade do seu olho. Isso aqui é para quem não gosta daquele olho muito pretão embaixo, mas ainda assim quer o seu olho com uma definição maior, tá? Ou a pessoa não gosta que o lápis de olho às vezes acaba dando uma borradinha no final do dia. Então, ela prefere isso aqui, que é a sombrinha marrom, tá? Então, também fica muito bonito. Olha, você tem um esfumado mais escurinho na parte inferior. Você pode até passar um pouquinho aqui pra cima, ó, se você quiser, ó. Como se fosse um delineado, só até o início, pra poder juntar esses dois. Olha só. Então, você tem duas opções. Você pode fazer um esfumadinho marrom e não usar lápis de olho. Você pode usar o lápis de olho se você preferir. Qual você gosta mais? Assim ou assim? E para finalizar esse olho, máscara de cílios da Elf Cosméticos. Eu paguei $4 no Walmart, R$3,97 na promoção. Essa daqui é a Lash Beats, tá? Ela alonga e define. Como eu gosto de aplicar? Passar nos cílios fazendo movimentos de zigue-zague conforme você vai subindo, porque isso ajuda a definir e deixar os seus cílios com mais volumes. Então, eu apoio embaixo, ergo o queixo um pouquinho. Quando eu ergo o queixo, os meus cílios descem. Isso facilita para que a sua máscara de cílios não bata na parte da sua pálpebra, tá?
Então, ergui um pouquinho o queixo, zigue-zague e vou subindo. Usa a pontinha pra fazer o começo, cuidado pra não borrar. Gente, esse truque eu aprendi com a Marina, eu acho ótimo. Então, ficou assim, ó, ele dá uma definição ok, tá? Não é uma máscara de cílios muito cara, não é uma máscara de cílios que vai te prometer o mundo. Ela é uma máscara de cílios bem basiquinha pro dia a dia, tá? Ela não é a prova d'água, então se você chorar, se molhar, ela vai sair. Mas pro dia a dia eu acho que ela super cabe, tá? Eu acho que ela fica bem bonito os cílios, tá? Vou fazer do outro lado. Passei a máscara de cílios nos dois olhos, dar aquele acabamento, limpar de poeirinha que possa ter caído do pó. E agora eu vou passar um truque pra vocês. Vamos supor que a sua máscara de cílios tenha borrado, que nem eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz uma marquinha pra mostrar que ela borrou. Às vezes, até quando a gente passa a máscara de cílios, ela bate um pouquinho aqui na pálpebra. Não sei se vocês estão vendo, ó. Minha pálpebra, ela bateu um pouquinho. O que que a gente faz? Primeiro você vai esperar secar. Não tenta passar um cotonete agora, porque você vai arrancar sua maquiagem e você vai borrar ela, porque ela está molhada. Espera ela secar. Quando ela secar um pouquinho, deixa eu ver se a minha já tá seca. Eu acho que já. Você vai utilizar esse pincelzinho aqui, que é o que você usa para sobrancelha, tá bom? É ele que você vai usar. E você vai fazer levemente movimentos de zigue-zague. E aí você tira ela, tá vendo? Bem de levinho. E você tira ela sem borrar e sem estragar sua maquiagem, tá? Ó, por exemplo, aqui ela borrou um pouquinho, ó. Então eu vou vir com ela, ó. Vai e volta. E você tira a máscara que tava borrada. Aqui também tem um pouquinho. Gente, eu sou a rainha de borrar isso aqui. Sempre que eu passo a máscara de cílio, eu já tentei todas as técnicas do mundo e eu continuo borrando. Se você tiver uma técnica boa, por favor, compartilhe aí comigo. Agora a gente vai finalizar com o nosso batom. Esse batom aqui, ele tem uma duração de... Não sei se dá pra ver aí. Ele tem uma duração, em média, de 12 horas. Ele é realmente surpreendente o quanto esse batom ele fixa nos lábios, tá? Aline, como eu passo batom líquido? Eu gosto de começar da seguinte forma, tá? Leve em referência o seu arco do cupido, tá? Que é esse Vzinho que você tem. É como se você fosse primeiro desenhar os seus lábios para depois você preencher. Começa do alto do arco do cupido, desce para o centro. Do outro lado, alto do arco do cupido, desce para o centro e depois as laterais, tá? Eu vou fazer de um lado aqui pra vocês. Arco do cupido, desce, arco do cupido, desce. Do outro lado a mesma coisa. Arco do cupido, desce e desce. Agora, a gente vai unir início dos lábios para cima, início dos lábios para cima. A mesma coisa do outro lado. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Eu gosto de fazer o centro primeiro. E depois eu vou fazer a mesma coisa, do início para o centro. Unindo. E depois é só você preencher onde não tiver batom do centro. E nosso batom tá aplicado, tá? Essa cor aqui, eu acho ela muito bonita e bem natural, tá, gente? Ela é a cor 65, tá bom? E assim a gente finaliza essa maquiagem, tá? Essa maquiagem é uma maquiagem que nem eu falei no começo, pro dia a dia, pra você trabalhar, pra você fazer uma sessão de foto, alguma coisa que for simples. Não é uma maquiagem muito trabalhada, mas é uma maquiagem muito bonita, eu acho que vale muito a pena. Eu vou trabalhar todos os dias usando essa maquiagem nesse jeitinho aqui que eu fiz pra vocês. Eu não vi se outras pessoas fazem que nem eu, que é passando a base, por cima da base já aplicando o contorno e já aplicando o blush em pó, pra depois vir por último com o pó que a gente fez, pó solto. Eu gosto de fazer assim, não fica com marcações no meu rosto, tá? Lembrando de sempre ter a mão leve, tá bom?
pegar pouco produto, nunca colocar muito produto de uma vez, que é para evitar marcações e para evitar acúmulo. Quando você for fazer o seu esfumado, não deixar passar da linha da sobrancelha e não trazer muito para a parte interninha aqui dos seus olhos, porque senão vai dar aquela sensação de olho cansado, olho pesado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê na nossa aula online, então anotem suas dúvidas e a gente se vê lá, tá bom? Beijo, tchau!